Graça e paz, meus irmãos. Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Os 3 últimos versículos serão os versículos que estará baseada a nossa mensagem, fundamentada a nossa mensagem nesta noite. Acompanhem a leitura, mesmo assentados, com reverência à palavra do Senhor. Versículos 19 a 23 nos diz a palavra de Deus assim: Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Enquanto por sua palavra, o Senhor se manifestava a Samuel. Que Deus abençoe a leitura e também a exposição da sua palavra nesta noite. Amém. Muito bem. Esse é um momento especial do nosso culto, um momento de aprendizado na palavra do Senhor, de reflexão na palavra do nosso Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre como ter filhos honrados. Como ter filhos honrados. A nossa igreja é uma igreja que Deus tem abençoado bastante crianças, outras maiores, alguns adolescentes, outros jovens, e assim por diante. E todos nós nos enquadramos nessa condição de filhos, também, ainda que sejamos adultos. Mas certamente aqueles que são pais não desejam jamais terem filhos que venha a ser motivo de angústia, de grande tristeza, de vergonha, de vexame para as suas próprias vidas. Nós, como pais, nós desejamos que os nossos filhos sejam pessoas honradas, não é verdade? Nós os criamos com esse propósito, com esse objetivo, de que sejam pessoas, de que sejam cidadãos ou cidadãs honradas, pessoas de boa índole, pessoas que sejam reconhecidas pelos seus conhecidos como pessoas boas, pessoas de confiança, pessoas que são de fato honradas. Nós não queremos o contrário. Mas a Bíblia diz que isso é possível acontecer, né? Quando a criança entregue a si mesmo, ela vem a ser motivo de vergonha para a mãe, nos diz a palavra do Senhor. Nós não queremos isso para nós. Então, eu entendo que esse tema, ou essa reflexão nessa noite, é relevante para todos nós que estamos aqui, ainda que aqueles que estejam aqui, talvez alguns não sejam ainda pais, ou pai ou mãe, mas essa aplicação também pode ser feita à nossa própria vida, como pessoas honradas. Nós queremos ser pessoas honradas. Antes de desenvolver o tema, é interessante o livro de Samuel, sobre uma outra perspectiva aqui. E você vai perceber isso também quando você vai ler mais uma informação sobre o livro de Samuel. Samuel, ele desenvolve o seu texto com contrastes, apresentando personagens, contrastando um com o outro. E aí você tem aqui essa técnica literária de Samuel, e você tem isso visivelmente nos personagens que ele apresenta. Você tem, por exemplo, a mulher chamada Ana, apresentada como uma mulher humilde. O contrário, o contraste, você tem quem? Penina. Lembra de Penina? Uma mulher que menospreza
uma mulher orgulhosa, uma mulher arrogante, o contrário, o contraste entre uma e outra. Você tem o contraste, mais à frente você vai lendo a história, você tem o contraste do Senhor, que é Yahvé, e Dagon, que é o Deus dos filisteus. Você tem isso no texto. Contraste, Deus Todo-Poderoso e um ídolo. Dois deuses, olhando de uma perspectiva humana, mas contrastes, coisas diferentes, seres diferentes. Você tem o contraste até entre povos, e Samuel trabalha isso, os povos de Bet-Semes e de Kiriat Jearim, mostrando o contraste entre dois. Mas o meu ponto nessa noite aqui é chamar a atenção sua para o contraste, a gente vai desenvolver isso aqui, entre os filhos de Eli e Samuel. Você tem de um lado um jovem dedicado, um jovem consagrado, um jovem comprometido com Deus e com as coisas de Deus. Quem dera tenhamos assim os nossos jovens, as nossas crianças hoje, jovens amanhã, e ainda como crianças, assim como Samuel, comprometidas, tementes, reverentes. Do outro lado, você tem os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Jovens desregrados, jovens irreverentes, jovens que envergonham o pai, percebe? Envergonham o pai, diferente de Samuel, que é motivo de alegria e de gratidão a Deus da parte da sua mãe. Então ele trabalha esse contraste e ele faz isso para que a mensagem do seu livro se torne muito clara, muito óbvia, quando ele vai desenvolvendo o seu texto com base nesses contrastes aqui. E aí, obviamente, você tem na pessoa de Samuel, que é dedicado, que é obediente ao Senhor e à sua palavra, você tem da parte de Deus agora, Deus o honra. Percebe? Deus o honra. Assim como Ele honra a todos os que lhe obedecem e se submetem à sua palavra, Deus também honra. E Deus honra Samuel, olha o contraste. Deus honra Samuel com longevidade. Ele o honra e Ele dá a ele longevidade. Abençoa a sua vida. E o que Ele faz com Ofni e Finéias, que são desobedientes, que são desrespeitosos, que são irreverentes, que envergonham o pai e a mãe. A ganância desses homens, a sua imoralidade, o que eles têm de recompensa da parte de Deus, o que eles têm de retribuição, nós falamos pela manhã aqui sobre retribuição, né? O que eles têm como retribuição da parte do Senhor? Eles têm morte prematura. De um lado, vida longa ao obediente, ao servo do Senhor, ao humilde, ao temente, Samuel. Do outro lado, os filhos de Eli têm como retribuição pelos seus pecados terríveis a morte prematura e a infâmia permanente. Foram conhecidos e são conhecidos ao longo da história nesse nível de jovens imorais, irreverentes. Marcou-se a sua vida, a história deles, construída por eles mesmos, marcaram a sua própria história através dos seus atos realizados ali. Então, para aqueles que não querem filhos assim, para aqueles que querem ter filhos honrados, que somos nós todos, e para nós que queremos também ser pessoas honradas, e você já percebeu aqui que honrados, primeiramente por Deus, e também por aqueles que estão à nossa volta, pelos nossos semelhantes, pelas pessoas que nos conhecem. Se nós queremos ser assim e termos filhos assim, eu os convido a caminhar comigo numa reflexão breve com base nesse texto aqui. Então a pergunta é, pastor, como ter filhos honrados? Como ser uma pessoa honrada?
Como ser um cristão honrado? Em primeiro lugar, meus queridos, respondendo no contexto de pais e filhos, como ter filhos honrados? Criando-os na presença do Senhor. Isso não é clichê de mensageiro da palavra de Deus. Isso não é rótulo, mas isso é o ensinamento. Esse é o fundamento. E o ensinamento que nós encontramos fundamentado na palavra do Senhor. Como ter filhos honrados. Se você quer ter filhos e filhas honradas pelo próprio Deus, a partir do próprio Deus, então se atente a essa primeira lição, a esse primeiro princípio. Criando filhos na presença do Senhor. Pastor, mas eu não tenho mais filhos, ou eu nunca tive filhos, não vou ter filhos. Então, preocupe-se em ser um cristão, uma cristã honrada. Como? Em primeiro lugar, conduzindo a sua vida na presença do Senhor. É isso que nós podemos observar, meus irmãos, a partir do versículo 19 aqui, não é? Nós temos aqui, desejamos ter filhos honrados, filhos criados no caminho do Senhor, filhos que têm a presença de Deus com eles e neles, em suas vidas, em todo o tempo. Nós podemos olhar para a vida de Samuel. Mas repare aqui que a causa da honra, o motivo da honra não está nem nós, não está nos nossos filhos, mas o motivo da honra está no fato de Deus estar presente na vida deles, na nossa vida. Então, o que torna os nossos filhos honrados e o que torna o cristão que vive na presença do Senhor como uma pessoa honrada não é mérito dele, mas é mérito do próprio Deus, é a presença de Deus que nos torna pessoas honradas e que torna também os nossos filhos pessoas honradas pelo fato de termos a presença de Deus em nossas vidas. Olha o que diz o versículo 19, volte os seus olhos para o versículo 19. O próprio Samuel, autor do livro, diz: crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. O texto nos traz a ideia de alguém que é criado no caminho do Senhor, de uma criança que é criada conhecendo a Deus e a sua vontade. No caso aqui de Samuel, ele tinha a presença do Senhor. Deus vinha a ele através de visões. Se manifestava a Samuel, manifestava a sua vontade, a sua palavra a Samuel. E Samuel passou a conviver na presença do Senhor, tendo a presença do Senhor por meio da revelação de Deus, da palavra do próprio Deus que vinha até ele, e ele recebia com reverência, temor e fé a palavra do Senhor. Samuel nos dá o exemplo, então, meus irmãos, de alguém, de uma criança, de um filho que foi criado na presença do Senhor. Aliás, Samuel, o mérito aqui não parte de quem fez isso, não parte do próprio sacerdote Eli, mas da sua mãe. Da sua mãe. Samuel foi filho de uma serva de Deus consagrada, piedosa. E a gente pôde observar isso quando a gente lê, quando a gente conhece a história de Ana. Dá para a gente perceber que Ana foi uma mulher piedosa, consagrada, uma mulher que confiava em Deus, uma mulher que entregou a sua vida para o Senhor, uma mulher que também vivia na presença do Senhor, como ela deseja e como ela agora cria o seu filho também na presença do Senhor, embora seja uma situação especial, porque ela consagrou e entregou o seu filho para ser criado pelo sumo sacerdote para o serviço do reino de Deus, do reino do Senhor. E o texto nos diz que o Senhor honrou a Samuel, que viveu na sua presença, porque o verso 19 continua dizendo que o Senhor não deixa que nenhuma das suas palavras caia por terra, ou seja, que não fosse cumprida. E nenhuma de todas as suas palavras, as palavras do próprio Samuel,
que agora já é profeta, o texto dá um avanço aqui e mostra Samuel como profeta, falando ao povo. Ele diz, a palavra de Samuel ao povo, Deus honrou, Deus sustentou, Deus abençoou, não permitiu que ele fosse envergonhado. É a palavra de um presbítero, é a palavra de um diácono, é a palavra de um pastor, é a palavra de um crente comprometido com o Senhor, piedoso com o Senhor. É a sua palavra também como crente, como filha, como filho de Deus, que é comprometido com Deus. Deus não permite que você seja humilhado e envergonhado por aquilo que você fala, por aquilo que você ensina. Nesse sentido aqui, no contexto de Samuel, agora como profeta, o texto está dizendo que ele próprio, reconhecendo isso, porque ele é o autor do livro, ele dizendo que Deus honrou a sua palavra e não permitiu que nenhuma da sua palavra caísse por terra ou deixasse de ser cumprida também. Como é que nós podemos ter filhos honrados? Criando os nossos filhos na presença do Senhor. Eu me lembrei de um outro servo do Senhor, um outro filho, uma outra criança, que também teve o privilégio de ser criado assim, na presença do Senhor, e se tornou um homem muito honrado. Honrado por Deus, honrado por aqueles que lhe conheciam. Salomão. E eu disse isso aqui para vocês, né? Porque eu lembrei. Porque o próprio Salomão dá esse testemunho para nós. Ele nos convida a entrar na sua própria casa e ele vai dizer, olha, quando eu era criança, junto à minha mãe e meu pai, eu ouvia ele, os seus ensinamentos eu guardei no coração. Isso aqui é importante para você, criança, para vocês pré-adolescentes, para vocês adolescentes, para vocês que são jovens, que têm pais, ou o pai, ou a mãe, que é uma crente, uma serva de Deus, e que lhe ensina a palavra de Deus. Guarde no coração a palavra do Senhor, para que você seja uma criança, um adolescente, um jovem honrado por Deus em primeiro lugar, porque você acolhe a palavra do Senhor, ensinada pelo seu pai, ensinada pela sua própria mãe. Você é criado, você é criada, e os pais que aqui estão são encorajados a criarem os seus filhos na presença do Senhor também, vislumbrando terem filhos abençoados por Deus, filhos honrados. Queridos, nós como pais muitas vezes queremos ter filhos honrados, e quando a gente pensa nisso, talvez, eu não sei se você pensou nisso ou pensou assim também, quando eu falei de ter filhos honrados, mas muitos pais, quando pensam nessa perspectiva, eles imaginam logo que precisam dar uma boa faculdade para o seu filho. Pensam numa posição social, numa condição melhor de vida, para que você seja alguém na vida, ser uma pessoa honrada. Isso são consequências, isso é resultado. A prioridade não é essa. A prioridade da vida dos nossos filhos, a prioridade para os nossos filhos é a presença de Deus na vida deles. Como pais, nós devemos ter essa consciência de que o mais importante que nós podemos oferecer para os nossos filhos é criá-los na presença do Senhor. E não tenha dúvida, se você é fiel a Deus nisso, cumprindo os votos do batismo do seu filho aqui na frente que você fez, Deus irá honrar os seus filhos. Ele já está fazendo isso se você cria os seus filhos na presença do próprio Deus, na presença do Senhor. Lembra do que ensina Deuteronômio capítulo 6? Como é que eu posso, pastor, criar o meu filho na presença do Senhor? Para Samuel foi muito fácil, porque ele foi criado na presença do sumo sacerdote. Talvez você pense isso, mas você sabe qual é a resposta para você criar o seu filho na presença do Senhor. O mesmo princípio que valeu para Samuel, vale também para nós. Qual é o princípio? A palavra sendo ensinada ao seu filho e à sua filha todos os dias, porque é por meio da palavra que Deus se torna presente em nossas vidas e na vida dos nossos filhos também. É por isso que Deuteronômio vai enfatizar, dizendo àqueles que recebem o mandamento do Senhor, aqueles que recebem a lei de Deus, aqueles que conhecem a Escritura Sagrada, que Deus lhes revelou o conhecimento das Escrituras, a palavra de Deus exorta com ênfase, dizendo: ensina às suas crianças, aos seus filhos, com persistência a seus filhos. Ensine a palavra com persistência. Converse sobre
elas, quando estiver sentada em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa, se necessário for. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos portões. O que o texto está dizendo para nós aqui? Da importância da palavra de Deus para mim como pai, para você que é mãe, para nós pais e mães, mas principalmente para os nossos filhos que estão na fase do aprendizado ainda inicial, se são ainda crianças, estão em formação. A palavra de Deus é fundamental para os nossos filhos, para que eles não se percam nesta vida, para que eles não sejam incrédulos, para que eles não sejam como os filhos do sacerdote Eli, Ófine e Finéias, para que eles sejam filhos que amem a Deus, para que eles sejam filhos que temam ao Senhor, para que eles sejam filhos que obedeçam a palavra do Senhor. Certamente, você, pai e mãe, terão filhos honrados, porque são filhos criados na presença do Senhor, criados na palavra do Senhor. Por isso, filhos, quando seu pai ou sua mãe mandar você ler a Bíblia, vai ler com atenção, com reverência. Quando ela ou ele lê com você, dê atenção. Quando ele disser assim, você já foi fazer a sua devocional? Vá com temor, com reverência diante do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios. Ouça, filhos, vocês, crianças e adolescentes que aqui estão, jovens também, eu também sou jovem, né? Então a palavra de Deus fala também para mim, claro, não é? Olha o que diz a palavra do Senhor. Ouça, filho meu, a instrução de teu pai e não despreze o ensino da tua mãe. Teu pai, tua mãe é importantíssimo para você ter uma formação com base na palavra do Senhor, para você ser criado na presença do Senhor, para que você seja filho, filha, honrados na presença do Senhor e neste mundo aqui também. Então é imprescindível que você ouça a instrução do seu pai e da sua mãe. Não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão enfeite, o ensino serão enfeite para a tua cabeça, um adorno, aquilo que vai embelezar você. A palavra de Deus vai embelezar você. Diz o texto, um adorno para o teu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzir você, fuja, não conceda, siga o ensino do seu pai e o ensino da sua mãe. Meus irmãos, essa é uma preocupação, não apenas uma preocupação, mas esse é um dever que Deus atribui a nós pais. Nós devemos criar os nossos filhos na presença do Senhor. Se nós queremos ter filhos honrados, esse é a primeira lição, o primeiro princípio que eu quero deixar com os irmãos. E nós devemos fazer isso desde ou quando ainda são bebês. Nós devemos fazer isso de maneira oficial, apresentando-os, consagrando-os a Deus por meio do batismo e sem retardar, sem demora, porque é uma forma oficial de você inserir o seu filho na aliança que Deus fez com o seu povo, na aliança que Deus fez conosco. Esse é um dos primeiros compromissos que os pais não devem retardar em cumprir, em executar, consagrando os seus filhos a Deus na presença do Senhor, para serem criados na presença de Deus por meio do batismo. Pastor, então como é que é? Para eu ter filhos honrados, para eu ser um crente honrado, um servo de Deus honrado, o que eu tenho que fazer? Pais, crie o seu filho na presença do Senhor. Aqueles que já são autônomos, viva a sua vida na presença do Senhor, para que você seja uma pessoa honrada e honrada primeiramente pelo próprio Deus, porque Deus se agrada dos filhos que são obedientes e tementes a Ele. Pastor, mas em segundo lugar, o que é que eu aprendo? Qual que é a segunda lição? Se eu já sei que em primeiro lugar é para criar os meus filhos na presença do Senhor, em segundo lugar, meus irmãos, para termos filhos honrados, crie os seus filhos para terem um caráter cristão e uma conduta cristã. A questão do caráter de uma pessoa é uma construção e os pais têm uma participação importante, fundamental para que os seus filhos, os nossos filhos, tenham um caráter cristão.
Sejam pessoas não apenas de bom caráter, mas que vão além disso. São pessoas que têm um caráter cristão. São pessoas que têm uma conduta cristã. Portanto, são pessoas que são semelhantes ao Filho de Deus. Quando a gente fala de caráter cristão, de conduta cristã, a gente está falando de pessoas que vivem uma vida parecida com a vida do Filho de Deus, com a vida de Jesus Cristo. A palavra cristã nos une a Cristo. Caráter cristão, conduta cristã, como filhos de Deus, como servo do Senhor. O versículo 20 do nosso texto, o que diz? Diz que todo Israel, agora não apenas Siló, mas todo Israel, que é muito mais gente, desde Dan até Betesda, a essa altura, conheceu ou reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Essa palavra aqui é importante também, é muito interessante. Aliás, eu abro um parênteses aqui, se você quer algum dia, os nossos jovens aqui, Deus coloca no seu coração o chamado, a vocação pastoral para ser pastor, Saiba você que uma das formas de confirmação da vocação pastoral é o reconhecimento da igreja. A igreja vai reconhecer em você o chamado de Deus. A igreja vai reconhecer em você, e esse é um dos elementos, um dos meios que é confirmado a vocação daquele que é chamado por Deus para o ministério. A igreja vai confirmar, ela vai reconhecer que você tem o chamado, tem a vocação do próprio Deus. Veja, irmãos, aqui no nosso contexto, ser profeta era um desafio muito, muito grande. Vocês se lembram o contexto que viviam aqui os israelitas, o povo de Israel? Eles estavam vivendo em pecado, distantes de Deus, separados da presença do Senhor. Lembra, os filhos de Eli são sacerdotes, mas olha a vida que eles estão vivendo, uma vida imoral. Eles têm relação sexual com as mulheres que vêm entregar os sacrifícios à porta do templo. Eles se relacionam com elas sexualmente. Eles são corruptos e são os líderes religiosos. Se os líderes estão vivendo assim, o povo está muito distante da presença do Senhor. Então, ser um profeta, ser um sacerdote, ser um juiz nesse contexto é um desafio muito grande. Mas Deus vem preparando Samuel para isso. A sua mãe o consagrou para o serviço do reino. Deus vem trabalhando no coração e na mente de Samuel, e Deus vem trabalhando também no meio do seu povo, a ponto de chegar nesse nível. O povo olha para Samuel agora e reconhece: este homem é o nosso profeta. Este homem é o nosso juiz. Este homem é o nosso líder, preparado por Deus. Quem convenceu o povo? Deus trabalhando tanto na vida de Samuel, quanto também na vida do povo. Mas um ponto aqui é importante nós reconhecermos, e é esse o ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Se Samuel não tivesse um caráter de filho de Deus, se Samuel não tivesse uma conduta de servo de Deus, de alguém temente, de alguém que tem fé em Deus, que é confiante no Senhor, de alguém que é honesto, de alguém que está a serviço do reino, de alguém que é humilde, não haveria esse reconhecimento da parte do povo de que ele agora seria recebido como o profeta do povo de Deus. Aquele que agora substitui a Eli. Eli era o anterior, que morreu. Deus preparou Samuel para isso. E o ponto aqui é esse. O povo reconhece, o povo conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Mas veja, a conduta e o caráter de Samuel foi fundamental também para esse reconhecimento por parte do povo. É muito simples nós entendermos isso. Você e eu somos cristãos. Nós somos cristãos. O seu caráter precisa ser um caráter cristão. A nossa conduta
precisa ser uma conduta cristã. As pessoas que nos conhecem, convivem conosco na vizinhança, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, elas terão a convicção, elas serão convencidas de que você é um verdadeiro ou uma verdadeira cristã, não simplesmente porque você fica falando para ela toda hora que você é crente. Ninguém é convencido, de fato, apenas por palavras. Elas querem ver isso em nós. Elas querem que a nossa conduta, as nossas atitudes confirmem o que nós estamos dizendo. O nosso discurso, a nossa fala. Eu sou cristão, eu sou um crente. E a minha conduta comprova isso. O meu caráter comprova isso. Percebe o que eu estou dizendo para os irmãos? É necessário que eu tenha esse compromisso de não apenas dizer para as pessoas, mas de viver um caráter cristão e uma atitude ou atitudes cristãs. Nós também criamos nossos filhos e nós precisamos imprimir na mente, no coração deles, essa convicção. Nós precisamos ajudá-los a desenvolver esse caráter cristão. Então, não basta apenas você ler com ele a Bíblia, não basta apenas você orar com ele e orar por ele, mas é necessário que você ensine a ele o porquê que ele não pode mentir, por exemplo. Criança cristã não pode mentir. É necessário você ensinar para a criança a importância de obedecer aos pais e obedecer a Deus. E dizer para ela por que a criança não pode ser desobediente. Por que ela não pode ser desrespeitosa. E às vezes nós precisamos reforçar esse ensino até para os nossos pré-adolescentes e os nossos adolescentes também. Porque às vezes eles se esquecem, eles se perdem. E à medida que você vai ensinando, vai imprimindo esses princípios da palavra do Senhor na mente e no coração, sem dúvida nenhuma, você está ajudando os seus filhos, seu filho ou sua filha, a formarem o caráter cristão, o caráter de Cristo na vida deles também, e a terem uma conduta parecida com a conduta de Jesus Cristo também. Uma conduta que não vai envergonhar pai e mãe. Uma conduta que vai alegrar o coração do pai e o coração da mãe também. Então, queridos, se nós queremos ter filhos honrados, nós devemos não apenas orar por eles e ensinar eles a palavra de Deus, mas nós orar por eles e ler a palavra, mas nós precisamos, dia após dia, estar ajudando de maneira prática os nossos filhos. Assim como você faz com você, assim como nós fazemos conosco mesmo, nós precisamos dia a dia nos esforçar para aplicar em nossas vidas os princípios da palavra do Senhor. Os pensamentos maus que vêm à nossa mente, nós estamos lutando para jogar eles fora, porque nós sabemos que eles não agradam a Deus. Os desejos pecaminosos que vêm ao nosso coração, nós lutamos para que eles não enraizem em nosso coração, em nossa alma, e cresçam e se fortaleçam e nos façam cair. Nós lutamos para purificar o nosso coração e a nossa mente. Tudo isso tem a ver com esse crescimento, esse desenvolvimento do caráter de Cristo em nossas vidas. Nós também devemos fazer isso com os nossos próprios filhos também. Veja que o próprio Salomão, um texto agora bem conhecido, capítulo 22, versículo 6, ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Embora esse texto aqui ele não seja explícito dizendo que você deve ensinar as Escrituras, mas obviamente o pai cristão deve ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Mas o complemento vem depois, e ele diz: e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aquilo que você ensina ao seu filho, ele jamais irá esquecer do que você ensinou para ele. Aquilo que eles estão aprendendo aqui na igreja, eles jamais irão esquecer do aprendizado que eles receberam aqui na igreja. Então observe,
a formação do caráter cristão na vida dos nossos filhos, assim também como nas nossas vidas que somos adultos, ela acontece, sobretudo, por meio do conhecimento da palavra, por meio do ensinamento que você, pai e mãe, dá ao seu filho através da palavra do Senhor. É necessário, é indispensável, nós não podemos abrir mão disso. Se nós queremos que os nossos filhos e filhas sejam honrados, nós precisamos ajudá-los a desenvolver o caráter de Cristo. Então, não perca a oportunidade de corrigir o seu filho, de corrigir a sua filha, quando ele fala aquilo que não deve falar, quando ele age de maneira como ele não deve agir, quando ele faz uma coisa que é reprovável diante do Senhor. Você, pai e mãe, tem a missão, tem o dever de corrigir. E aqueles que já são maiores aqui, nós temos vários adolescentes aqui nessa noite, não é? E jovens também, e nós adultos também. Quando nós percebemos que estamos fazendo, sentindo ou pensando algo que não agrada ao Senhor, nós devemos reprimir isso e corrigir isso com todo o empenho, com toda a força, porque o nosso caráter e a nossa conduta deve apontar para Cristo Jesus, porque estamos sendo formados neles. A Bíblia vai dizer que Ele é a nossa medida perfeita. Nós devemos crescer à estatura, ou seja, ao tamanho, à medida da estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Ou seja, resumindo, Cristo é a nossa referência. Você e eu precisamos querer ser igual a Cristo cada dia mais. E nós precisamos desejar isso para os nossos filhos também. E sabe, quando você faz isso com seus filhos, quando você cria assim os seus filhos, é isso que significa criar os filhos para a glória de Deus. Claro, se você cria o seu filho para ser parecido com Jesus Cristo, para ser parecido com o Filho de Deus, você não acha que Deus vai se alegrar com isso? Você não está criando o seu filho para ser igual a você. Você deve criar o seu filho para ser parecido com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. E ao fazer isso, você estará formando nele, ajudando a formar nele um caráter cristão e também uma conduta cristã. Então, o que você já aprendeu até aqui? Para ter filhos honrados, você precisa criá-los na presença do Senhor, em primeiro lugar. Você precisa, em segundo lugar, ajudar eles na formação do caráter e de uma atitude, caráter e conduta cristã. Mas há um terceiro ponto que é igualmente importante também. Veja que tudo isso não tem um fim em si mesmo. Nós não somos chamados para sermos parecidos com Cristo e só isso, encerra aí. Então, em terceiro lugar, nós precisamos entender que para termos filhos honrados, nós precisamos criá-los, dando a eles a consciência de que eles são instrumentos nas mãos de Deus neste mundo. Instrumentos de Deus no mundo. Instrumentos para a glória de Deus neste mundo. Ou seja, são pessoas que estão a serviço de Deus neste mundo aqui. Aliás, não é esse o objetivo da sua vida como um crente, como uma crente que você é? Nós não estamos vivendo aqui neste mundo para a glória de Deus, para servir ao Senhor. Não estamos vivendo aqui para nós mesmos. O crente não vive para si mesmo. Nós vivemos neste mundo para a glória de Deus. Samuel viveu assim. E aí o último versículo, nos traz esse ensinamento. O versículo 21 diz: continuou o Senhor a aparecer em Siló. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Você se lembra, no início deste capítulo, em algum ponto, nos foi informado, e nos é informado aqui no texto, que a palavra de Deus era rara naqueles dias. Você se lembra disso, não é? Está aí no texto. A palavra de Deus era rara naqueles dias, porque o povo tinha voltado as costas para Deus. Porque o povo abandonou os mandamentos do Senhor e se entregaram aos seus pecados. Então Deus calou-se. E quando Deus se cala, isso não é bom.
Porque a palavra de Deus, principalmente para os filhos de Deus, é para nos abençoar. Quando Deus deixa de falar conosco, isso é muito ruim, isso é péssimo. Mas era esse o contexto nos dias ainda do menino Samuel. Deus não estava falando com o seu povo. Eli não recebia mais as visões da parte do Senhor. E tanto é que ele demorou para entender que era Deus que estava falando com Samuel. Quando ele vem, Samuel, Samuel, precisou que ele fizesse isso 3 vezes para que o sumo sacerdote Eli entendesse que era Deus que estava falando depois de muito tempo. Certamente, agora Deus resolve falar com o povo, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. A vida desse menino será usada por Deus como instrumento no meio do seu povo. Queridos, nós como crentes, nós como filhos de Deus, nós somos instrumentos de Deus neste mundo. Deus quer nos usar. O versículo 21 diz, então, continuou o Senhor a aparecer em Siló. Veja que Deus agora ele continua. Ou uma outra tradução vai dizer que o Senhor voltou a revelar-se em Siló, agora com Samuel. Agora o propósito de Deus, através de Samuel, está se cumprindo. Deus volta a revelar-se, Deus volta a trazer profecia por meio agora de Samuel. A palavra de Deus volta a ser ouvida, volta a ser ensinada no meio do povo. E quem Deus vai usar para isso? A instrumentalidade de Deus é Samuel. O instrumento de Deus é Samuel. Por isso ele diz que enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Queridos, nós podemos observar aqui os versos 10 a 14, um pouquinho antes, Samuel já tinha sido usado por Deus como instrumento para falar ao sumo sacerdote. Você se lembra disso? Quando ele recebe a visão, Deus está usando a vida de Samuel ali para cumprir a sua vontade na vida dos filhos de Eli e do próprio Eli. Samuel já tinha sido usado por Deus como instrumento para a glória de Deus, no meio do povo de Deus, na casa do sacerdote ali, contra a sua casa, contra os seus filhos. Deus usou Samuel. O instrumento de Deus foi Samuel. Deus quer nos usar como instrumento nas suas mãos para cumprir o seu plano neste mundo aqui. É por isso que Jesus, maravilhosamente, lá no Evangelho, ele vai dizer que nós somos sal da terra e nós somos o quê? Luz do mundo. É por isso que ele nos dá a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, cada crente é um instrumento de Deus neste mundo. Nós devemos ter essa consciência em relação aos nossos filhos. Se nós queremos ter filhos honrados, nós devemos ter essa convicção e essa disposição de fazer dos nossos filhos instrumento de Deus neste mundo aqui. Samuel se tornou um instrumento de Deus para juízo na casa de Eli. Mas Samuel se tornou também instrumento de Deus para abençoar o povo de Israel. Samuel foi um juiz justo diante do Senhor. O juiz mesmo, aquele que julgava as causas dos israelitas. Ele foi um profeta fiel do Senhor. Samuel foi instrumento de Deus para ungir 2 reis na história de Israel, Saul e Davi. Olha que privilégio ele teve. Deus usou como instrumento Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque eu já decidi, eu já tenho um escolhido. E Samuel vai, instrumento de Deus. E vem o primeiro, e vem o segundo, e vem o terceiro, e acabou todos que estavam na casa. Senhor, acabou, já não tem mais ninguém. O Senhor diz, manda chamar, está lá no campo, meu escolhido, para você ungir como rei. Deus usou a vida de Samuel como instrumento para a glória do seu próprio nome. Primeiro, manifestando o juízo contra Eli e os seus filhos. Depois, conduzindo, abençoando a vida de um povo numeroso, o povo de Israel. Deus usou como instrumento a vida de Samuel. Meus irmãos, nós temos
sobre a nossa responsabilidade os nossos filhos. E como nós lembramos aqui antes, há pouco, nós devemos criar os nossos filhos para a glória de Deus, a glória do Senhor. Se nós queremos ter filhos honrados, filhas honradas, para a glória do nosso Deus, filhos que alegram o coração de Deus, nós precisamos ter essa perspectiva e devemos nos esforçar para criar os nossos filhos com essa consciência de que eles estão sendo criados e preparados para serem instrumentos usados nas mãos de Deus. Há um jovem ainda no contexto escrito que foi preparado para isso também. Timóteo, você conhece a história de Timóteo. E Paulo vai lá na origem. Ele vai resgatar a vida da avó de Timóteo. Ele vai resgatar a vida da mãe de Timóteo como referências, como aquelas, provavelmente o pai e o avô não eram convertidos, possivelmente, mas elas estão na história, registrados como aquelas que influenciaram, que conduziram, que prepararam esse jovem, esse pastor, a quem Paulo muito amou, para ser instrumento usado nas mãos de Deus para pastorear o seu povo, para pastorear o seu rebanho. Há uma parte muito interessante, muito bonita, na história de Simonton, e isso marcou a vida de Simonton. Simonton foi um missionário americano que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. A igreja presbiteriana foi formada por Simonton aqui no Brasil. E quando você lê o diário de Simonton, você percebe como essa atitude da mãe, a mãe teve uma atitude que marcou a vida dele e que foi determinante para ele decidir pelo ministério, tomar a decisão em favor do ministério. Simonton, ele estudou para ser advogado. Simonton, ele foi professor, saiu dando aulas por algumas cidades lá nos Estados Unidos, ainda na sua época. Mas quando ele chegou a esse ponto, quando ele estava maduro, preparado para tomar a decisão, veio à sua mente, não só nesse momento, mas certamente isso acompanhou por muito tempo. E qual foi a atitude da mãe que preparou Simonton para ser usado como instrumento para o serviço do reino de Deus no mundo? A sua mãe, quando apresenta Simonton para ser batizado, ela faz um voto. Ela consagra o seu filho para o ministério. E mais tarde, ela conta isso para ele. E ao saber disso, esse voto, essa atitude da mãe, marcou a sua vida e o seu coração. E então, quando ele faz o seminário, depois que ele está ali já pronto para tomar a decisão, ele decide pelo ministério e ele escolhe, então, naquela ocasião, como missionário. E ele escolhe as terras do Brasil para vir nos trazer o Evangelho, a palavra do Senhor. E aí ele relata isso, como foi importante a decisão da mãe de consagrá-lo ao ministério. Talvez você ora pelo seu filho, pela sua filha, para que seja um missionário ou missionária, para que seja um bom crente, para que seja uma boa serva do Senhor. Quem sabe você possa, a partir de hoje, orar mais ainda, e se você não orava, você orar pelo seu filho. Senhor, toma o meu filho em tuas mãos. Senhor, eu quero consagrá-lo para o serviço do teu reino, para a glória do teu nome neste mundo. Que ele viva, Senhor, para glorificar e exaltar o teu santo nome. E quem sabe você também tenha essa atitude, essa coragem de tomar essa decisão e consagrar o seu filho ou a sua filha para o reino do Senhor. Queridos, como nós podemos ter filhos honrados então? Criando-os na presença do Senhor, ajudando-os a formar neles o caráter de Cristo para terem atitudes cristãs e, em último lugar, preparando eles para serem usados grandemente por Deus neste mundo aqui. E você pode fazer isso de maneira muito simples. Não há como fugir muito disso. Os dois recursos principais, e você pode acrescentar mais um terceiro, oração, palavra de Deus, comunhão com os irmãos e, muito importante, esse último que eu quero dizer para você, o seu próprio exemplo, dentro de casa e fora de casa também. Você, como pai, como mãe, precisa dar o exemplo ao seu filho e à sua filha
de uma conduta cristã, de um servo, de uma serva de Deus, para que ele veja em você essa referência, esse modelo e queira ser um bom cristão como você é, uma boa cristã como você é, para a glória de Deus. Seguindo, meus irmãos, esses princípios, não resta dúvida de que teremos filhos honrados pelo próprio Deus e por aqueles que o conhecem, porque sabem do seu caráter cristão e sabem da sua atitude cristã. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a abençoar os nossos filhos cada dia mais. Amém.